Nunca precisou se preocupar com dinheiro, mas sempre sentiu que sua vida não lhe pertencia. Era como viver em uma gaiola feita de luxo, onde cada passo era observado e cada erro imperdoável. Dois mundos opostos. Duas realidades que jamais deveriam se tocar. Mas o destino tem uma forma cruel de brincar com as regras. Um encontro simples. Um acidente banal. Livros caindo no chão de um corredor lotado. Um olhar que dura mais do que deveria. Um silêncio carregado de algo impossível de explicar. Às vezes, o amor não chega fazendo barulho. Ele chega desmontando tudo por dentro. Eles não sabiam ainda, mas aquele instante daria início a uma história marcada por diferenças sociais, preconceitos, escolhas dolorosas e um sentimento forte demais para ser ignorado. Um amor que enfrentaria famílias, expectativas e o medo constante de não pertencer. Porque quando alguém da pobreza se apaixona por alguém do luxo, não é só o coração que entra em jogo. É o futuro. É o passado. É tudo. E essa história começa agora. A cidade onde tudo aconteceu era conhecida por seus contrastes extremos. Bastava atravessar algumas ruas para sair de bairros simples, onde o barulho da vida começava cedo, e chegar a condomínios fechados, onde o silêncio era comprado a preço alto. Ali, a desigualdade não era escondida, era normalizada. Foi nesse cenário que Lívia e Henrique cresceram, sem jamais imaginar que seus caminhos se cruzariam. Lívia acordava todos os dias antes do sol nascer. Ajudava a mãe, pegava ônibus lotado, estudava com bolsa e ainda trabalhava quando podia. Sua vida era feita de esforço constante e pequenas vitórias. Ela sabia exatamente o que significava lutar por cada oportunidade. Henrique, por outro lado, vivia cercado por tudo aquilo que o dinheiro podia oferecer. Motoristas, seguranças, roupas caras, compromissos sociais. Mas, por trás da imagem perfeita, existia um jovem sufocado por expectativas que nunca escolheu carregar. Dois jovens, duas histórias, um destino prestes a uni-los. Antes de continuar, deixa eu te fazer um convite rápido. Comenta aqui embaixo de qual país e cidade você está assistindo essa história. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. E se você gosta de novelas e doramas cheios de emoção, deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais episódios como esse. Agora, respira fundo, porque o primeiro encontro deles está prestes a acontecer. Quando dois mundos colidem. O corredor da universidade estava cheio naquela tarde. Alunos passavam apressados, alguns riam alto, outros discutiam provas, trabalhos e festas. Para muitos, aquele era apenas mais um dia comum. Para Lívia, era mais um dia de luta silenciosa. Ela caminhava com os livros apertados contra o peito, tentando revisar mentalmente o conteúdo da próxima aula. O cansaço era visível, mas ela seguia firme. Não podia se dar ao luxo de errar. Não podia falhar. Foi então que aconteceu. Um choque leve. Um passo em falso. Os livros escorregaram de seus braços e caíram no chão, espalhando-se pelo corredor. Ai! Murmurou, ajoelhando-se rapidamente para recolhê-los, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Calma, eu ajudo. A voz era firme, mas suave. Lívia ergueu o olhar e encontrou um par de olhos que não combinavam com o ambiente caótico ao redor. Havia algo diferente ali, tranquilo demais, atento demais. Ele se abaixou, entregando-lhe um dos livros. Desculpa, eu não estava olhando por onde andava, disse ela, evitando encará-lo por muito tempo. Eu também não, respondeu ele com um leve sorriso. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse mais nada. O barulho ao redor parecia distante. Não era amor à primeira vista. Era algo mais sutil. Uma curiosidade inesperada. Uma sensação estranha de reconhecimento. Você faz administração? Ele perguntou, apontando para o livro. Faço. E você? Também. Ela assentiu, surpresa. Não era comum encontrar alguém tão simples. Naquele curso dominado por pessoas que claramente tinham uma vida muito diferente da sua. Sou a Lívia. Henrique. Os nomes ficaram suspensos no ar por um instante, como se o destino estivesse registrando aquele momento.
Eles se despediram logo depois, cada um seguindo seu caminho. Mas algo já tinha mudado. Horas mais tarde, ao sair da universidade, Lívia caminhou até o ponto de ônibus. O céu começava a escurecer. O ônibus chegou lotado, como sempre. Ela entrou, segurou-se onde pôde e olhou pela janela. Do outro lado da rua, Henrique entrava em um carro preto e luxuoso. Um motorista fechou a porta para ele. Por um breve instante, os olhares se cruzaram novamente. E ali ficou claro, eles pertenciam a mundos completamente diferentes. Mas o destino parecia não se importar com isso. Depois daquele dia, Lívia tentou convencer a si mesma de que tudo não passava de um encontro casual. Pessoas se esbarravam o tempo todo na universidade. Trocaram poucas palavras. Não havia motivo para que aquilo tivesse ficado gravado em sua mente. Mas ficou. Ela percebeu isso quando começou a reparar demais nos corredores. Quando passou a olhar os rostos ao redor esperando, sem admitir, encontrar aquele olhar calmo outra vez. Quando se pegou sorrindo sozinha ao lembrar do jeito simples com que ele havia falado seu nome. Henrique também tentou seguir em frente. Voltou para sua rotina de reuniões familiares, compromissos sociais e cobranças constantes. Mas, pela primeira vez, tudo parecia ainda mais sufocante. Havia conhecido alguém que não o olhou com interesse, status ou expectativa. Alguém que não sabia quem ele realmente era. E isso o perturbava. O reencontro aconteceu uma semana depois. Lívia estava sentada em um banco do campus, almoçando apressada entre uma aula e outra, quando ouviu aquela voz de novo. "Posso sentar aqui?" Ela levantou os olhos, surpresa. "Henrique, prometo não derrubar seus livros dessa vez", disse ele, com um sorriso discreto. Ela riu, sem perceber o quanto precisava daquele riso. Conversaram pouco no início. Coisas simples, matérias difíceis, professores exigentes. A universidade parecia menos pesada naquele momento. O tempo passou rápido demais. "Você sempre almoça sozinha?" Ele perguntou com cuidado. "Sempre", respondeu ela dando de ombros. "Trabalho à noite. Não sobra muito tempo." Henrique assentiu. Havia algo na forma como ela falava da própria rotina que o incomodava. Não era reclamação, era aceitação. E aquilo dizia muito. "Quer tomar um café qualquer dia?" Ele perguntou quase como quem pede desculpas por existir. Lívia hesitou. Algo dentro dela dizia para recusar. Pessoas como ele não costumavam fazer parte da sua vida. Mas algo maior a fez concordar. "Um café tá bom." Eles marcaram para o dia seguinte, em uma cafeteria simples perto da universidade. Henrique fez questão de escolher um lugar comum. Nada que denunciasse quem ele realmente era. No café, a conversa fluiu de um jeito inesperado. Falaram sobre sonhos, frustrações, medos. Lívia contou sobre a mãe, sobre o esforço para se manter estudando. Henrique falou pouco da família. Disse apenas que tinha responsabilidades demais para alguém da sua idade. "Às vezes eu sinto que minha vida já está decidida", ele confessou, olhando para a xícara. "Como se eu não tivesse escolha." Lívia o observou em silêncio. Pela primeira vez, não viu ali um garoto privilegiado. Viu alguém perdido. "A gente sempre tem escolha", disse ela. "Só nem sempre consegue pagar o preço." Essas palavras ficaram com ele. Os encontros se tornaram frequentes. Sempre discretos. Sempre simples. Eles caminhavam pelo campus. Conversavam por mensagens até tarde, dividiam silêncios confortáveis. O sentimento crescia sem pedir permissão. Mas junto com ele, crescia também uma mentira. Henrique não contou quem realmente era. O medo de perder aquilo, aquela normalidade, falava mais alto, e Lívia, sem saber, começava a se apaixonar por uma versão incompleta dele. Ela sentia, sabia, mas preferia ignorar, até o dia em que tudo começou a ruir. A mentira nunca dura para sempre. Ela apenas escolhe o momento mais doloroso para ser revelada. Lívia percebeu que algo estava errado no dia em que encontrou Henrique diferente, mais distante. As mensagens ficaram curtas, os encontros, raros. Quando se viam, ele parecia sempre preocupado, como se carregasse um peso invisível nos ombros. "Tá tudo bem?"
Ela perguntou certa noite, enquanto caminhavam pelo campus quase vazio. Henrique hesitou. Abriu a boca, fechou. Olhou ao redor, como se o mundo pudesse ouvir. Tá. Só coisa da família. Lívia assentiu, respeitando o silêncio. Ela sabia o que era ter problemas familiares, mas não sabia que aqueles problemas tinham nome, sobrenome e poder. A revelação aconteceu de forma cruel. Era uma tarde quente quando Lívia entrou em um café próximo à universidade. O lugar estava cheio, mas algo chamou sua atenção imediatamente. Uma revista aberta sobre uma mesa. Na capa, uma família elegante sorria para as câmeras. O título fez seu estômago revirar. O herdeiro Henrique Albuquerque e o futuro do maior grupo empresarial do país. Ela congelou. A foto era dele. O mesmo sorriso contido, o mesmo olhar. Mas o nome completo, o sobrenome, o terno caro, tudo gritava uma verdade que ela nunca imaginou. As mãos de Lívia tremeram. O coração acelerou. Sentiu-se ingênua, pequena, ridícula. Naquele mesmo dia, ela o procurou. Henrique estava sentado em um banco, olhando o nada, quando ela surgiu à sua frente com a revista na mão. Você quer me explicar isso? Perguntou com a voz firme demais para alguém que estava prestes a desabar. Ele empalideceu. O silêncio dele foi a resposta mais dolorosa. Então é isso. Ela continuou. Você é esse Henrique. Lívia, eu posso explicar. Há quanto tempo você mente para mim? Eu não menti sobre quem eu sou. Ele disse desesperado. Só não contei tudo. Ela riu, sem humor. Não contou tudo? Você escondeu uma vida inteira. Henrique tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu só queria ser normal com você, confessou. Pela primeira vez alguém me enxergou sem o sobrenome. E você decidiu tirar de mim o direito de escolher? Respondeu ela, com os olhos marejados. Ela foi embora antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Mas o pior ainda estava por vir. A família de Henrique já sabia da existência de Lívia. A mãe dele foi a primeira a agir. Helena Albuquerque era conhecida por sua elegância impecável e frieza calculada. Não gritava, não ameaçava, apenas destruía com palavras polidas. Ela mandou investigar Lívia, histórico escolar, endereço, renda, trabalho da mãe, tudo. Uma garota pobre, sem conexões, sem futuro relevante, disse Helena sentada à mesa de jantar, olhando para o filho. Um erro passageiro. Ela não é um erro. Henrique respondeu pela primeira vez, erguendo a voz. O pai, Augusto Albuquerque, apenas o encarou. Você tem responsabilidades, disse seco. Um noivado sendo negociado, um império para assumir. Não vamos permitir que uma aventura coloque tudo isso em risco. Henrique se levantou. Eu amo ela. A palavra caiu como uma bomba. Helena suspirou, como quem se cansa de algo trivial. Então vamos resolver isso antes que vire um escândalo. No dia seguinte, Lívia foi chamada para uma reunião que nunca pediu. Um carro luxuoso parou em frente à sua casa simples. O contraste era humilhante. Os vizinhos observavam. Ela entrou. Helena a esperava. Lívia, não é? Disse a mulher, com um sorriso educado demais. Vou ser direta. Você não pertence à vida do meu filho. Lívia sentiu o chão sumir. Eu não estou com ele por dinheiro, respondeu com dignidade. Eu sei, disse Helena. E isso torna tudo pior. Porque sentimentos confundem, mas não mudam realidades. Ela deslizou um envelope sobre a mesa. Aqui está o suficiente para você começar de novo. Longe. Lívia empurrou o envelope de volta. Eu não sou comprável. Helena manteve o sorriso. Todos são. Alguns só demoram a perceber. Dias depois, Henrique tentou falar com Lívia. Mensagens sem resposta. Ligações ignoradas. A pressão aumentava de todos os lados. A família impôs um ultimato. Ou ele acabava com aquilo, ou perderia tudo. E enquanto ele lutava contra o mundo que o criou, Lívia enfrentava sozinha a dor de amar alguém que nunca poderia ser seu. O amor deles agora não era apenas difícil, era perigoso. Depois do encontro com Helena Albuquerque,
A vida de Lívia entrou em um estado estranho de silêncio. Não era paz, era exaustão. Cada passo parecia pesado demais, como se o corpo estivesse indo à frente enquanto o coração ficava para trás. Ela tentou continuar sua rotina, acordar cedo, trabalhar, estudar, fingir que tudo estava bem, mas nada estava. Henrique tentou procurá-la de todas as formas. Mandou mensagens longas, depois curtas, depois apenas um "por favor". Nenhuma resposta. Não porque Lívia não quisesse falar com ele, mas porque sabia que, se falasse, não teria forças para ir embora. E era exatamente isso que a família dele queria evitar. Que eles ficassem juntos tempo suficiente para desafiar o mundo. Do lado de Henrique, a pressão aumentava a cada dia. O pai o chamou para uma reunião privada no escritório da empresa. A sala era fria, dominada por vidro e metal. Augusto Albuquerque não levantou a voz em nenhum momento. "Você vai assumir o Conselho Jovem no próximo semestre", disse ele. "E vai anunciar seu noivado com Sofia Meirelles." Henrique sentiu o estômago embrulhar. "Eu não amo ela." "Amor não constrói impérios", respondeu o pai. "Alianças, sim." Henrique se recusou. Disse que não participaria daquela farsa, que abriria mão de tudo se fosse preciso. Foi então que Augusto jogou a última carta. "Nós investigamos a vida dela", disse calmamente. "Sabemos onde a mãe trabalha, sabemos da dívida médica, sabemos da bolsa de estudos." Henrique empalideceu. "O que você quer dizer? Que decisões têm consequências, e você pode escolher quem vai sofrer com elas." A chantagem estava feita. Naquela noite, Henrique foi até a casa de Lívia. Não avisou, não mandou mensagem. Apenas apareceu. Ela abriu a porta surpresa, e o coração traiu a razão no mesmo instante. "Você não pode estar aqui", disse ela, tentando manter a voz firme. "Eu preciso falar com você." Ela tentou fechar a porta. Ele segurou. "Eles estão ameaçando você", ele disse. "Sua mãe, seus estudos." Lívia sentiu o mundo girar. "Então é isso", murmurou. "Eles vão destruir tudo que eu tenho, por sua causa." "Por nossa causa", corrigiu ele. "Mas eu não vou deixar." Henrique fez então a proposta mais cruel que já precisou fazer. "Se eu aceitar o noivado, se eu assumir o cargo, eles prometem deixar você em paz. Sua vida continua, sua mãe fica segura." Lívia o encarou, em choque. "E nós?" Ele não respondeu, porque a resposta já estava ali. Ela sentiu as lágrimas descerem, mas não gritou. Não implorou. Apenas entendeu. Às vezes, amar é perder. "Então você já decidiu", disse ela com a voz quebrada. "Eu não tenho escolha", ele respondeu. Lívia respirou fundo. Cada parte dela queria gritar para ele lutar, para fugir, para escolher o amor. Mas ela conhecia aquele mundo. Sabia que não venceriam. "Então faz direito", disse ela, surpreendendo-o. "Termina comigo como se nunca tivesse significado nada." Henrique a olhou, desesperado. "Eu não consigo." "Consegue sim", ela insistiu. "Porque se você não fizer, eu nunca vou sobreviver a isso." No dia seguinte, a notícia correu rápido. Henrique Albuquerque estava oficialmente noivo. Lívia descobriu pelas redes sociais. Fotos, sorrisos, manchetes. Ela sentiu o peito se partir em silêncio. Henrique, por sua vez, se tornou um estranho para si mesmo. Cumpria compromissos. Sorria para câmeras. Mas por dentro, estava vazio. O amor que sacrificou agora o consumia. Eles não se falaram mais. Mas o destino ainda não havia terminado com eles. O tempo passou, mas não curou. Apenas ensinou os dois a sobreviver com o que restou. Lívia seguiu em frente porque não havia outra opção. Continuou estudando, trabalhando, cuidando da mãe. Por fora parecia mais forte. Por dentro, algo havia se quebrado de forma definitiva. Ela já não acreditava no amor como antes. Não acreditava em promessas. Não acreditava em finais felizes. Aquela história a ensinou que, às vezes, amar é perder antes mesmo de ter. Henrique, por sua vez, tornou-se exatamente o homem que sua família moldou. Assumiu cargos, assinou contratos,
Participou de eventos, apareceu em revistas. O noivado virou casamento. A vida seguiu o roteiro perfeito, no papel. Mas ele nunca mais foi inteiro. O sorriso que estampava capas era ensaiado. As palavras eram calculadas. O coração, distante. Sofia percebeu cedo que nunca seria amada de verdade. Havia sempre um silêncio entre eles. Um nome não dito. Um passado que não podia ser apagado. Anos depois, o destino resolveu ser cruel mais uma vez. Lívia e Henrique se reencontraram por acaso. Foi em um evento público, ligado à universidade. Lívia havia sido convidada para palestrar sobre inclusão social e bolsas de estudo. Henrique estava lá como representante do grupo empresarial da família. Quando se viram, o tempo parou. Não houve abraço. Não houve palavras imediatas. Apenas um olhar longo demais para quem já tinha seguido em frente e curto demais para tudo o que ficou por dizer. Você... Ele começou. Eu sei. Ela respondeu. Eu também não esperava. Conversaram um pouco. Sobre trabalho, sobre a vida. Mentiram bem. Fingiram melhor ainda. Antes de se despedirem, Henrique disse o que guardava há anos. Eu escolhi errado. Lívia respirou fundo. Não, disse ela. Você escolheu o possível. E eu? Aprendi a viver com isso. Mas havia algo que ele não sabia. Por causa da pressão, da chantagem e da ruptura brutal, Lívia havia tomado uma decisão silenciosa anos antes. Recusou uma oportunidade internacional que poderia ter mudado sua vida. Não contou a ninguém, nem à mãe, nem a ele. Ficou para não causar mais conflitos, para não ser usada novamente como moeda de troca. Aquele foi o momento exato em que seu futuro se dividiu em dois. E ela perdeu um deles para sempre. Henrique também perdeu. Perdeu a chance de escolher por si mesmo. Perdeu a única pessoa que o enxergou sem sobrenome. Perdeu a versão de si que poderia ter sido feliz. Eles se despediram ali, com educação, como dois estranhos educados. Mas ambos sabiam, aquela história nunca teve um final feliz porque nunca lhes foi permitido escolher. O amor deles não morreu. Ele foi arrancado. Algumas histórias não terminam com despedidas dramáticas ou lágrimas finais. Algumas terminam com silêncio, com vidas que seguem, incompletas. Lívia seguiu em frente, mas nunca mais amou da mesma forma. Aprendeu a ser forte, independente, admirada. Mas carregou para sempre a cicatriz de um amor que lhe foi tirado à força. Henrique conquistou tudo o que esperavam dele. Poder, respeito, status. Mas perdeu aquilo que jamais poderia comprar de volta. A chance de ser verdadeiramente feliz. A família venceu, o sistema venceu. O amor, não. Porque quando duas pessoas de mundos diferentes se apaixonam, não é apenas um sentimento que está em jogo. São estruturas inteiras que se levantam para impedir. E às vezes, a maior tragédia não é a morte. É viver sabendo que o amor da sua vida existiu. E que, mesmo assim, você foi obrigado a deixá-lo para trás. Essa foi a história deles. E talvez de muitos outros.